Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, terminamos então na última aula o exercício 8 e aí o tio fez um breve momento de delírio com vocês para entender como é que os cátions metálicos hidrolisam, né? Então a questão é como é que o metal se comporta feito ácido, né? A gente viu que pensar o metal como ácido de Bronsted-Lowry não é o melhor caminho. É melhor entender ele na equação de hidrólise tradicional ou se comportando feito ácido de Lewis. Bom, aqui agora, antes da gente avançar nos exercícios, nos demais exercícios, acho que vale a pena um breve momento de delírio para tentar entender por que, por exemplo, o sódio, que é um metal grande, relativamente grande e com baixa carga positiva, em comparativo com alumínio, que é pequeno e com alta carga positiva, por que esse daqui é um ácido de Lewis? Por que ele se comporta feito ácido de Lewis de uma maneira muito forte? Por que esse cara é um forte ácido de Lewis? E por que esse cara tem um comportamento mais neutro, né? Por que esse cara hidrolisa fortemente, se comportando feito ácido de Lewis? E por que esse cara não hidrolisa? Nós já provamos o porquê que o íon forte não hidrolisa e o fraco hidrolisa. Mas agora eu queria pensar de uma outra maneira, pensando na teoria de Lewis, né? Então, essa matéria é mais lá da inorgânica, então eu não vou ficar aprofundando, né? Mas quem quiser dar uma lida, lá no livro do Brown, lá por volta da página 600, e no livro do Atkins também é lá perto da página 600, tem explicações, né, de que maneira que a estrutura dos átomos ou dos íons justificam o seu comportamento mais forte ou mais fraco como o ácido de Lewis, né? Então é mais ou menos assim, ó. Átomos grandes com baixa carga positiva, vamos pensar ele na interação com uma base qualquer, né? Então, olha só, os elétrons são negativos, né? Então, quando eu tenho um átomo que é muito grande, a interação entre esse átomo e essa carga negativa aqui, principalmente a interação do núcleo, que é positivo, então essa atração do núcleo positivo com o par de elétrons que é negativo, ela vai ser mais fraca, né? Porque o átomo ele é grande. Além disso, ele tem só uma carga positiva, né? Então, à medida que o átomo vai ficando maior e com menos carga positiva, ele tem uma interação menor com o par de elétrons. À medida que eu tenho átomos com um raio atômico menor e com uma carga positiva maior, né? Então, vamos pensar na interação dele com o par de elétrons que é negativo, né? Então, como o raio atômico é pequeno, é pequenininho, né? Então a interação do núcleo, pensando no núcleo, com essa carga negativa passa a ser um pouco mais forte, né? Além disso, a carga aqui no alumínio é mais 3, né? Então tem sim como a gente pensar ou justificar, então esses cátions, cujo o raio atômico é menor e a carga positiva é maior, eles tendem a se comportar muito mais fortemente como ácido de Lewis do que átomos grandes com carga positiva pequena. Então, a interação do positivo aqui com esse negativo ela é mais fraca, né? E o que é o ácido de Lewis? É o cara que aceita muito fortemente esse par de elétrons, né? Quando o átomo é muito grande e tem baixa carga positiva,
ele vai aceitar esse par de elétrons com uma relativa dificuldade. Então o comportamento ácido dele, pensando na teoria de Lewis, é um comportamento muito fraco, né? Então esse íon grandão aqui, né, e com baixa carga positiva, ele tem baixa aceitação de par de elétrons. Já esse aqui, ó, que o núcleo, quer dizer que o átomo é bem pequenininho, né, e que portanto o núcleo está mais, vamos dizer assim, exposto, né? Então o núcleo está mais acessível ao par de elétrons, vamos dizer assim, né, para ter essa interação do positivo com o negativo. Então essa atração é mais forte, né? Então a acidez desse átomo aqui, ela é muito maior, ela aceita muito mais fortemente esse par de elétrons do que o de cima. Tá claro? Então uma outra maneira de justificar aí o porquê que determinados cátions se comportam feito ácido e outros não. Tá? Mas isso vocês vão ver com calma lá na inorgânica, provavelmente, quando vocês forem ver complexos, né? Enfim. Tá bom? Bom, então terminamos aí o exercício 8. Vamos agora para o exercício 9. Vamos lá. Exercício 9. Ó. Calcule o pH da solução 0,15 molar de uma solução de cloreto de amônio. Então aqui de novo o amônio vai hidrolisar. Calcular também o pH de uma solução 1,5 molar. Certo? Ele está dando aqui a constante da base. Gente, olha só, perceba que esse exercício eu dei o mesmo cátion para você calcular o pH, só que aqui eu estou pedindo para você calcular o pH de uma solução 0,15 molar desse sal, e aqui eu estou pedindo para você calcular o pH de uma solução 1,5 molar. Né? Qual que é o pH dessa solução 1,5 e qual que é o pH dessa solução 0,15? Perceba que o que eu estou querendo fazer aqui? Ó? Eu pedi para você preparar uma solução 0,15 e uma solução 1,5 para calcular o pH de uma e de outra. Ó, eu estou comparando essa solução que é 10 vezes mais concentrada do que essa, para você perceber o que acontece com o pH quando eu aumento em 10 vezes a concentração do meu sal. Você vai ver que o pH muda muito pouco, apesar de eu aumentar em 10 vezes a minha concentração. Tá? O pessoal costuma muitas vezes dizer equivocadamente que a variação da concentração de soluções salinas não alteram o pH do meio. Isso não é bem verdade, né? Porque quando a variação é gigantesca, pode sim haver pequenas variações de pH. Tá? E esse exercício 9 vem para exemplificar isso. Tá? Então eu já vou dar a respostinha aqui para você. Ó. Então, o pH da solução 0,15 molar dá 5,04, tá? E o pH da solução 1,5 molar dá 4,54. Olha só que maluquice, né? Então, eu aumentei a concentração em 10 vezes e o meu pH teve uma alteração de praticamente só meio. Apesar de eu ter aumentado 10 vezes a minha concentração. Tá bom? Então, não é bem verdade que a concentração não altera pH. Altera sim, tá? Mas é bem pouquinho. Essa variação ela é bem pequena. Então, para efeitos práticos, a gente costuma dizer que, de modo geral, uma solução salina em qualquer concentração, né? Uma solução de sal em água, em concentrações normais, ela não costuma variar muito o pH. Então, eu consigo calcular um pH que é mais ou menos igual para todo mundo. Mais ou menos, tá? Beleza? E... então o exercício 9 fica para casa. O 10 eu vou fazer com vocês. Calcule o pH de uma solução 0,2 molar desse sal, né, do carbonato de sódio. E só que agora tem uma novidade, né, gente? Ele está pedindo para a gente calcular o pH de uma solução 0,2 molar de uma solução de carbonato de sódio, só que ele está me dando 2 Ka. Por que ele está me dando 2 Ka?
Vamos ver? Então, essa é a perguntinha desse exercício. Vamos lá, vamos resolver. Esse aqui o tio tem que fazer com vocês. Então, vamos lá. Exercício 10. Então, tá lá. Eu preparei uma solução de carbonato de sódio, né? O que que vai acontecer? Quando eu jogo esse carbonato de sódio em água, vai ocorrer primeiramente a dissociação, né? Então vou formar 2Na+ e o íon carbonato, -2. Certo? Essa daqui é a primeira etapa, que é a dissociação. Muito bem. O íon sódio não hidrolisa. Ele é espectador. O íon carbonato, que é o meu ânion, ele vai hidrolisar. Por que que ele vai hidrolisar? E ele é um ânion fraco, né? Ele é fraco porque tem carbono. Vocês lembram lá que, né, o meu ânion ele vem sempre de um ácido, né? Aqui no caso, o ânion que está envolvido aqui, ele vem do ácido carbônico, tá? Do H2CO3. Ó, então o ácido que deu origem a ele, por isso que tem K1 e K2, tá? Ó, o ácido que deu origem a ele, então vamos dar uma paradinha aqui, ó, antes da gente continuar. O ácido que deu origem a esse íon carbonato é esse aqui, ó. Vem com o tio. Então depois a gente volta para a folhinha de resolução. É o ácido carbônico, ó. O ácido carbônico, ele tem duas etapas de desprotonação. Então na primeira etapa de desprotonação, ele vai reagir com água, e eu posso dizer que ele protona a água daqui para cá, né? E aí vai formar H3O+, mas não, vou usar a representação mais simples, tá? Então, vai haver a desprotonação, e eu vou formar o HCO3- e eu vou gerar H+. Certo? Esse H+ pode colar nessa água aqui e virar um H3O+. Tudo bem? Então, olha só. Existe um Ka daqui para cá, ó, desse ácido. Ka1. Tudo bem? E aí, esse camarada aqui, ó, que é o íon bicarbonato, ocorre uma segunda desprotonação dele, ó. O HCO3-, ele vai reagir de novo em água, formando CO3-2 mais H+. Então há desprotonação numa segunda etapa. Então esse camarada aqui pode sim se comportar feito um ácido e desprotonar em água. Então essa segunda reação aqui, ó, de desprotonação, eu tenho um Ka2, tá? Então Ka1 e Ka2. O K1, eu vou te dar os valores aqui, ó. É 4,3 vezes 10 elevado a -7. Isso aqui é tabelado, tá? E o K2 é 5,6 vezes 10 elevado a -11. Na hidrólise, gente, ó, vamos pensar nesse sal aqui, ó. Na hidrólise, como é que vai ocorrer a hidrólise? O íon carbonato vai reagir com a água, certo? Então, como é que vai ocorrer a reação, gente? Ele vai receber o H+ da água, né? Então ele vai ser protonado pela base, então ele vai formar o íon HCO3- e vai liberar uma hidroxila, certo? Então, ó, a água protona. Então, aqui, ó, nesse sentido, o íon carbonato vai atuar como base nesse sentido. Na hidrólise, né, os ânions se comportam feito base, né? Reagem, aceitam prótons da água. E existe um Ka aqui, ó. Mas qual Ka é esse?
O problema está me informando Ka1 e Ka2, porque o ácido, né? Olha, esse ânion que está envolvido na minha reação, opa, nossa senhora, esse ânion que está envolvido na minha reação é um ânion que tem origem no ácido carbônico, e o ácido carbônico é um ácido diprótico. Então toda vez que a gente for trabalhar com ânions que tem como origem ácidos dipróticos ou tripróticos, né, ácidos polipróticos, existe um fator complicador aqui. A análise não é tão simples e rasa. Lembra que o tio falou? A gente vai aumentando a complexidade dos exercícios devagarinho, né? Então, até agora nós trabalhamos com sais cujo ânion veio de ácidos monopróticos. Quando o ácido é diprótico ou triprótico, a coisa muda de figura. Por quê? Porque o problema vai me dar o Ka1 e o Ka2, né? Ó, mas aí eu tenho que saber qual que... aqui no caso, a minha equação de hidrólise, o CO3, ele vai atuar na hidrólise como base, ó, né? Mas existe o Ka nesse sentido. Mas que Ka é esse que eu vou usar? É o Ka1 ou Ka2? Eu preciso saber qual que eu vou usar para calcular o Kb, que é a constante de hidrólise, certo? Então, analisando aqui, ó, o íon não é o carbonato? Aqui, ó. Então, é esse íon que está em jogo, gente. É o íon carbonato. Quando eu jogo carbonato de sódio em água, né? Olha só o que é gerado primeiramente, o carbonato. Então, carbonato vai hidrolisar a água e vai formar o íon bicarbonato, né? Então, é essa reação que está em jogo, ó. Eu vou ter que usar o Ka2 aqui na brincadeira e não o Ka1, porque é essa reação que está em jogo. Ó, o carbonato, ele perceba que é a reação contrária, ó. O carbonato vai hidrolisar a água, ele vai reagir com o H+ da água. Então tá aqui a água vai liberar o H+ aqui para reagir com o carbonato para formar o íon bicarbonato, né? Então, ó, perceba, é só olhar o par tampão aqui, ó. O par tampão não, o par conjugado, que não deixa de ser um par tampão também, mas o tampão é para depois, tá? Então existe um Ka2 aqui e existe um Kb2 aqui, né? Como existe o íon bicarbonato aqui, ó, ele também tem um Kb1 para cá, ó, né? Ele pode se comportar feito ácido ou como base, o íon bicarbonato, né? Então ele pode ser protonado pelo H+ da água e atuar nesse sentido, e gerar mais hidroxilas, tá? Mas isso daí daqui a pouco, a gente chega lá. É confuso, né? É difícil, eu sei que é. Mas então, olha só, quando é gerado o íon carbonato, né, ele vai hidrolisar com a água. Como é que ele vai hidrolisar? A água vai protonar ele, então ele vai atuar como base. Base de Bronsted-Lowry, né? Então a constante de hidrólise aqui é um Kb. Que Kb que é? O Kb2. Kb2. Aqui, ó. E aí o espelho dele é o Ka2. Porque é essa reação que está em jogo, ó. O carbonato sendo hidrolisado com a água aqui, né? A água protonando ele e ele se transformando em carbonato. Então essa reação aqui que é a reação de hidrólise, ó, daqui para lá. Daqui para lá. Percebe que o problema me dá é esse Ka1 e esse Ka2. Da reação da desprotonação nesse sentido e depois isso daqui desprotonando de novo. Eu preciso interpretar isso. Então tem um fator complicador. Se eu pego esse Kb1 aqui, eu erro tudo. Eu vou ter que pegar esse Kb2. Professor, mas qual que é o Kb2? Tem como eu descobrir, não tem? Ó, o Kb é igual a Kw sobre Ka. Essa relação nós já deduzimos. Esse Kb que é a constante de hidrólise, né? O Kb2 que é o KH. Né? Isso aqui, ó, é hidrólise. Daqui para cá, a reação daqui para cá é hidrólise, ó, o carbonato reagindo com o H+ da água, tá? Então você precisa ter essa percepção. É complexo, né? Então agora o curso vai começar a ficar meio encardidinho, né? Começa a ficar mais difícil,
Até agora foi mais basiquinho, agora começa a complicar. Então, vamos calcular aqui a constante de hidrólise. K, constante de hidrólise, é igual a 10 elevado a menos 14 dividido por Ka2. O Ka2, aqui no caso, é 5,6 vezes 10 elevado a menos 11. Então, a constante de hidrólise é igual a 1,79, vou colocar 79 vezes 10 elevado a menos 4. Essa daqui é a constante de hidrólise. Beleza? Pronto, ó, vai me ajudar aqui agora. Olha lá, ó. Por que vai me ajudar aqui, ó? Vou meter uma tabelinha de equilíbrio aqui, ó. Ah lá, início, reagiu, formou, fim, uma coluninha para cada substância. Início, reagiu, formou, fim. E vamos lá. Qual que é a quantidade inicial de carbonato? O problema me dá, não. Ele pergunta assim, qual que é o pH de uma solução 0,2 mols por litro de Na2CO3. Então ele está me dando a concentração aqui, né? Ele falou que preparou uma solução 0,2 mols por litro desse sal aqui, ó. E como esse sal ele se dissocia plenamente, eu posso dizer que eu formei quanto aqui, ó, né? Se eu coloquei 0,2 mols por litro desse camarada, quanto que eu tenho aqui? Eu vou ter 0,4 mols por litro de sódio e 0,2 mols por litro de carbonato, né? Cada 1 mol de carbonato de sódio que se dissocia forma 2 mols de sódio. Então, o sódio iônico, ele é sempre, a concentração dele é sempre o dobro da concentração do sal por completo. Já a concentração do íon carbonato é sempre a mesma concentração da solução do salina, certo? Então, eu estou formando 0,4 mols por litro de Na+, e 0,2 mols por litro de carbonato. Então, essa daqui é a concentração inicial de carbonato no tempo zero. Olha lá. Olha como é que é complexo. 0,2 mols por litro é a concentração de carbonato no tempo zero, no momento em que acabou a dissociação. No segundo momento, esse íon carbonato vai reagir com a água, né? Então, mas no tempo zero eu tenho 0,2 mols por litro desse camarada. E eu tenho quanto de bicarbonato e hidroxila? 0 e 0. Ó, perceba que se eu achar esse quadradinho aqui no equilíbrio, eu vou ter a concentração de hidroxilas, ó. Aí eu acho o POH e por conta o pH. Tudo bem? Quanto que reagiu aqui, ó? Não sei. Não sei. Quanto que formou? Não sei, é X. Ó, 1 mol reage com 1 mol, formando 1 mol e 1 mol. Se eu falei que aqui é X e aqui é X. Quanto que eu tenho aqui? 0,2 menos X, X e X. Certo? Muito bem. Vamos escrever genericamente o KH aqui, ó. Constante dessa reaçãozinha aqui, que é a reaçãozinha de hidrólise, por isso KH é igual a concentração de bicarbonato elevado à primeira potência vezes a concentração de hidroxila elevado à primeira potência dividido pela concentração de carbonato que não hidrolisa elevado à primeira potência. O KH nós já calculamos, que é esse valor aqui, ó, que é o KB2, certo? Perceba que se eu uso o KB1 aqui, ó, né, equivocadamente, o valor ia dar diferente e eu erro tudo. Você tem que ter essa percepção. Então, vamos pegar aqui, ó, vamos injetar aquele valor da constante de hidrólise aqui, fica 1,79 vezes 10 elevado a menos 4 é igual. Esse valor no equilíbrio eu tenho, que é X, vezes esse valor também eu tenho, que é X, dividido por 0,2 menos X. Certo? Olha só. Isso aqui, ó, do jeito que tá, vou cair numa equação de segundo grau. Vai complicar.
né? Vai demorar, ao invés de demorar 1 minuto, eu vou demorar 10. Então, eu acho que dá para simplificar, ó. Essa constante aqui, ó, na ordem de 10 elevado a menos 4 já é meio perigoso. Às vezes dá problema, mas eu vou simplificar, ó. Então, eu vou tirar isso aqui daqui. Aí depois eu tenho que testar para ver se está válido. Então, vai ficar como, gente? Vai ficar assim, ó. Eu vou copiar numa outra folhinha. 1,79 vezes 10 elevado a menos 4 é igual a x quadrado dividido por 0,2, tá? Eu copiei essa equação aqui lá na outra, ó, x quadrado e só deixei o 0,2. O x eu tirei para facilitar. Então, isolando o x, vai ficar o 0,2 passa para lá, vezes 1,79 vezes 10 elevado a menos 4. O x quadrado passa para lá como raiz, né? Então, x é igual ao valor dessa conta toda aqui. Fazendo a conta, x é igual a 5,98 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro. É válido esse x? Não sei, vamos ver aqui. 0,2 é igual a 100%. Ó, lembra que é esse quadradinho por esse, né? Ou então uma regra de 3. Então, 0,2 é igual a 100. Esse valor de x que eu encontrei é igual a x%. 0,2 é igual a 100%. 5,98 vezes 10 elevado a menos 3 é igual a x%. Fazendo a regrinha. 5,98 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 100 dividido por 0,2. 3%. Portanto, arredondamento válido. Esse valor aqui para x tá bom. Tá? Esse valor aí tá ótimo. Beleza. Então, o que é esse x? Vamos lá. Esse x pode ser aqui a concentração de carbonato que reagiu, a concentração de bicarbonato formado e a concentração de hidroxilas, né? Então, eu tô achando a concentração de hidroxilas aqui, né? Acontece, meus amores, que olha só, esse problema ele é complexo, ó. O bicarbonato, ele pode reagir com mais H+ da água, liberando mais hidroxila nesse sentido. Só que aqui, ó, o Kb vai ser da ordem de 10 elevado a menos 8. Ó. Tem como calcular isso aqui, ó. É só dividir 10 elevado a menos 14 por esse valor aqui, que é 4,3 vezes 10 elevado a menos 7. Então, esse íon bicarbonato também vai gerar hidroxilas, né? Ele vai reagir com a água, vai hidrolisar com a água, formando ácido carbônico, né? Só que a ordem dessa reação é na ordem de 10 elevado a menos 8. Ó, bem diferente dessa 10 elevado a menos 4. Então, essa quantidade de hidroxilas geradas numa segunda etapa, ela é tão pequena, mas tão pequena que eu ignoro. Lembra aquela coisa de você calcular o pH de ácidos polipróticos, utilizando só o primeiro hidrogênio ionizável, porque a diferença dos Ks era muito grande? Então, o Ka2 era insignificante em relação ao Ka1, aqui está acontecendo a mesma coisa. O Kb1 é insignificante em relação ao Kb2. Então, a quantidade de hidroxila formada aqui, ó, na segunda etapa de hidrólise, ela vai ser uma quantidade insignificante em relação à primeira. Então, eu desconsidero no cálculo. O cálculo vai parar aqui, ó. Certo? Tudo bem? Vai parar aqui, ó. Então, essa concentração de hidroxilas, eu aplico menos log, acho o pOH, e aí desconto de 14 e acho o pH, direto. Tá? Mas vocês conseguem entender que esse íon bicarbonato aqui, ó, ele vai hidrolisar de novo? Ó, o íon bicarbonato, HCO3 menos, ele vai reagir com a água de novo
ele é capaz de reagir com a água protona ele forma o H2CO3 mais hidroxila. Então ele é um gerador de hidroxila também. Só que essa constante básica dessa hidrólise é da ordem de 10 elevado a menos 8. Então ela vai gerar uma quantidade tão pequena de hidroxila em relação ao outro. Se você quiser usar essa etapa aqui, você pode usar no cálculo, mas você vai complicar. Tudo bem? Muito bem, então vamos terminar o exercício que está dando 30 minutos. Vamos lá. Aqui, ó. POH é igual a menos log de 5,98 vezes 10 elevado a menos 3, que é a concentração de hidroxilas que eu achei, né? Ó, que é o valor de X. POH é igual a 2,2. Portanto, pH é igual a 11,8. pH alcalino. Né? Desconto isso aqui de 14, acho 11,8. Tá bom? Gente, eu vou parando por aqui. Tá dando 31 minutos. Beijo, beijo e até a próxima.